No final do jogo, perdeu um gol incrível, poderia ter saído com um empate, mas o Vasco, pelo primeiro tempo que fez, tentou administrar no segundo, acabou conseguindo um excelente resultado em casa. Ainda não é um confronto direto por briga por Libertadores, mas o Vasco encosta no Bahia agora, né? Acabou sendo um resultado importante para o Vasco, quem sabe até pensar em pré-Libertadores. Tantos brasileiros disputando competições internacionais, tem a final da Copa do Brasil, pode abrir um G7, um G8, o Vasco está ali, está próximo. E o Bahia estaciona no 7º lugar. É um time que poderia ter se aproximado mais dos 4 primeiros, enfrentando o adversário que vinha de 2 jogos no Campeonato Brasileiro. Enquanto o Bahia treinava, o Bahia passou um tempo treinando, o Vasco teve jogo de Copa do Brasil, teve jogo no Campeonato Brasileiro e, mesmo assim, com uma intensidade muito grande no primeiro tempo, acabou sendo melhor que o Bahia. As mudanças de Rogério Ceni surtiram efeito, no que pesa a escalação muito ruim mais uma vez. É um time que repetiu a mesma formação dos últimos jogos, que não vinha dando certo. Quando ele mudou, deixou o time mais rápido, deixou o time mais eficiente, mais veloz, né, do meio para frente, acabou incomodando mais a defesa do Vasco, mas não foi o suficiente para conseguir, pelo menos, um empate fora de casa. O Vasco voltou a vencer já depois de alguns jogos também. Fez um bom jogo contra o Atlético Mineiro na volta da Copa do Brasil. Sim. No último fim de semana. Vitória importante para o Vasco. E o Bahia, apenas uma vitória nos últimos 4 jogos. O Bahia dava mostras que poderia brigar por essa vaga na Libertadores. A gente vai ver a tabela de classificação daqui a pouquinho aqui no programa. O Bahia vai se distanciando, né, desse primeiro bloco. E acho que mais do que isso, né, Elton? O futebol vai faltando, né? A gente esperava, talvez, nesse estágio da temporada, mais do time do Rogério Ceni. A briga inicial era pela 4ª posição, com Fortaleza e Flamengo. Fortaleza se distanciou ao ponto até de brigar pelo título, né, pela primeira posição. O Flamengo conseguiu ali se distanciar com os jogos a menos que tinha e sustentar essa 4ª posição. Então o Bahia passou a brigar por G6 e os concorrentes mudaram. Cruzeiro e Internacional e São Paulo. O Inter cresceu, Cruzeiro e São Paulo caíram. O São Paulo até conseguiu se sustentar ali no G6, né, se mantendo entre os 6 primeiros. O Internacional cresceu bastante. E aí os jogos a menos também fizeram diferença. O Internacional vive, para mim, junto com o Botafogo, o melhor momento do campeonato. E o Bahia acabou agora se distanciando desses 3. O Cruzeiro menos. O Cruzeiro tem o foco na Sul-Americana, mas o Bahia agora vai disputar um G6. Está em 7º lugar, mas está rezando para virar G7, porque nesse momento é um time que não consegue sair da 7ª posição. Vai depender do desempenho dos brasileiros também na Conmebol Libertadores. Caso, e a gente imagina que realmente sejam os brasileiros que cheguem, né? Essa vaga pode ser aí também... E tem a Copa do Brasil, o Flamengo está na final, o Flamengo está ali. Pode abrir uma vaga na classificação. Daqui a pouco a gente vai lá para São Januário. O Cícero Melo trará mais informações aí, a repercussão dessa boa vitória do Vasco. Aliás, muito forte, né? O Vasco jogando em casa, né? E a torcida marcando presença. E acho que esse início do Vasco, início, eu digo, do jogo, esses 30 minutos, e até começando, assim, 2 gols muito próximos, né? Aos 12 e aos 18. Muito por conta também do que a torcida vem fazendo. E repito, desde o jogo contra o Atlético Mineiro no fim de semana, acho que o Bahia sentiu um pouco desse ímpeto inicial do Vasco. O Payet, você falava dele, né? Até na transmissão, eles citavam o fato da família do Payet estar presente hoje em São Januário, talvez como uma motivação extra também, né, para ele dentro de campo. E a gente viu, claro, o jogo que ele fez, né, para dar a vitória aí pro Vasco. Mas é impressionante, né? O Vasco vai a 43 e o Bahia tem 46. E se a gente olha, assim, volta, sei lá, 10 rodadas, nem isso para trás, acho que ninguém imaginava que os dois, por exemplo, pudessem estar tão próximos na tabela, olhando para esse confronto de hoje, né? Porque o Bahia dava caras, repito, de que ia brigar mais no alto e o Vasco, assim, depois daquela boa arrancada com o Paiva, tinha parado de vencer. Vamos dar uma olhada na classificação e o Elton fala mais desses resultados e do que vai ser essa briga até o final da temporada, né? O Bahia ficou com 46 e o Vasco, nono, com 43. O Fluminense, que perdeu para o Vitória, virou um confronto direto, mesmo os 2 times distantes, né, nesse trecho do campeonato. Olhando para a parte de cima, o Vasco, é o que eu falava, esse bolo ali do 11º até a zona de rebaixamento não pertencia ao Vasco.
E eu acho que agora não pertence mesmo, não dá para pensar nisso. Já não pertencia ao Bahia também, né? O Bahia passou longe de estar nesse trecho da tabela, sempre olhando para a parte de cima, G4, G6 e agora, quem sabe, um G7. Mas, falando do desempenho do Vasco, o Vasco passou um momento ali com o Álvaro Pacheco que foi muito ruim e o Rafael Paiva conseguiu corrigir essa equipe. E eu acho que esse tempo, né, de trabalho que foi se maturando fez com que o Vasco ganhasse personalidade. Saiu da Copa do Brasil competindo, e isso é muito importante. Foi ilusória a eliminação do Vasco, porque o Vasco conseguiu jogar bem contra o Atlético. O Vasco fez mais o resultado no Brasileiro, né, na última rodada, contra o Cuiabá, né, conseguiu um bom resultado. E contra o Bahia já mostrou um desempenho de time que tem um pouco mais de confiança no seu jogo. E aí eu falo para você jogar contra o Bahia, que gosta muito da posse da bola, você tem duas alternativas. Ou você faz marcação-pressão para tomar a bola no campo de ataque e impedir que o Bahia consiga fazer essa bola chegar ao meio-campo, que trabalha muito bem o jogo, ou você tem a posse da bola e não deixa o Bahia jogar. O Vasco não tem essa característica de jogar com a bola o tempo inteiro. É um time de transição. Os dois Rodrigues, né? O Emerson de um lado, o Pumita do outro. E aí o Pumita jogando numa segunda linha, deu alternativa para o Paiva jogar em transição, principalmente pelo lado direito, fez com que o Vasco ganhasse essa característica. Vai fazer o quê? Vai pressionar. Colocava o Emerson Rodrigues para pressionar de um lado, Pumita do outro, na referência ali também, né? Fazendo a pressão. E precisava de mais um. O titular era o Felipe Coutinho. O Coutinho já não pressiona tanto como pressionava antes. É um jogador com a bola espetacular. O Payet também. O Payet entendeu que precisava do algo a mais. Com a bola, espetacular. O cara da bola parada, fez 2 gols, fez um gol de pênalti, um gol de fora da área. Um cara que tem muita inteligência e a gente sabe disso. Mas sem a bola precisa trabalhar também. E hoje ele mostrou que pode fazer isso. Não por 90 minutos, o Paiva até falou. Ele está se recuperando fisicamente, está cada vez mais se empenhando nos treinamentos para estar bem fisicamente. E a gente viu isso no primeiro tempo. O cara sem a bola, fazendo pressão. No início do segundo tempo até, os primeiros 15 minutos, subindo para pressionar o zagueiro do Bahia, né? O Canu sai muito ali pela esquerda, né? O Gabriel Xavier pelo lado direito. São os zagueiros que tentam construir, os atacantes tendo que pressionar, os pontas pressionavam os laterais, a referência e o meia, no caso o Payet, pressionavam os zagueiros. O Vasco conseguiu controlar dessa forma, nessa alternativa. Não tinha bola, mas tinha pressão. Quando o time deu uma baixada, e aí a questão física pesou também, não dá para jogar assim o tempo inteiro, e o Bahia mudou para jogar em transição também, deixou de ser o time da posse da bola, aí o Bahia conseguiu agredir mais. Nos últimos minutos foi melhor que o Vasco. Acho que no segundo tempo até, no geral, foi melhor que o Vasco. Nos últimos minutos pressionou mais, né? Conseguiu um gol e depois conseguiu quase empatar o jogo. Então, o Vasco mostrou durante 60 minutos que pode ser um time competitivo na parte de cima da tabela, que é o que precisa fazer para tentar, pelo menos, né, disputar uma competição internacional. É claro que o 14º pode ir, o 15º, mas você ficar entre os 8, entre os 10, para um time que tinha uma projeção de lutar contra o rebaixamento, eu acho que já é um campeonato para se olhar para o Vasco e dizer: não é um time que vai brigar de novo na parte de baixo da tabela, e é isso que o torcedor do Vasco espera. E mostrou no primeiro tempo também, né? Porque por mais que realmente o Vasco tenha talvez outras ambições, assim, foi assim desde o início da temporada, o torcedor queria o que fez no primeiro tempo, por exemplo, talvez contra o Galo, né? Chegando, sim, claro, a uma semifinal de Copa do Brasil, mas sabendo que o time poderia, por exemplo, avançar e vencer um adversário em tese mais forte. E acho que deu muito bem a resposta nesse primeiro tempo. Conseguiu segurar a vitória. O Bahia pressionou, mas o Vasco somou os 3 pontos. Vamos lá, então, para... É isso aí, galera. Vitória importantíssima do Vasco da Gama, né? Depois de uma série aí de desconfiança. E ainda, meu irmão, quase que o Vasco capenga, né? Nessas horas aqui, cara... que os jogadores precisam entender. Pô, tá 3-0, foi fácil fazer 3-0, vamos buscar o quarto, mano. Vamos tentar fazer o quarto gol, vamos amassar os caras, não vamos dar espaço. Não foi o que o Vasco fez 3-0. Matamos o jogo, acabou o jogo. Agora é só esperar o tempo passar pra gente guardar esses 3 pontinhos aí. Não é bem assim que funciona, né, cara?
Fez 3-0, pô, continua amassando, pô, continua sufocando, continua não dando espaço, continua abafando os caras lá na frente, não deixando os caras jogar. O Vasco faz 3 gols e recua, dá a chance do Bahia é, tentar aí uma resposta e quase, cara, quase que o Vasco deixa escapar mais 2 pontinhos que aconteceu bastante nesse ano, hein? Nossa, o Vasco era para estar muito mais bem colocado se não fosse aí uns 3, 4 jogos onde o Vasco estava ganhando e tomou o empate no finalzinho, né? No finalzinho, cara, os 4 jogos aí, o Vasco conseguiu fazer essa proeza. E recentemente foi um contra o Cruzeiro, né? Um jogo contra o Cruzeiro. Cadê o outro jogo? Contra o Red Bull Bragantino, né? Red Bull Bragantino também, o Vasco estava ganhando. Tava ganhando de 2-1, tomou um gol no finalzinho, cara. Sacanagem aquilo ali, hein? Uma baita de uma sacanagem. Só aí, ó, a gente podia colocar mais 4 pontos, seria 47. 47, hoje o Vasco estaria na sétima colocação, velho. Sétima colocação é Libertadores, né? Sétima colocação com 47. Estaria hoje atrás do São Paulo ali com 4 pontos. Isso sem falar os outros jogos, né? Tô colocando só 2 jogos aqui. Não tô nem colocando o restante dos jogos aqui onde o Vasco estava vencendo e de repente sofreu um empate aí meio que macabro. Criciúma, pô. Criciúma também. Vasco fez 2-1 fora de casa no Criciúma. Sofreu um gol aos 94 do segundo tempo, né? Aí você põe mais 3. Mais 3, colocaria mais uns 3 pontos aí. Qual foi o outro jogo? Contra o Botafogo, o Vasco empatou, né? Foi buscar um empate. Aqui pelo menos o calendário já parou de mostrar, né? Não vai até o final, mas a gente pode colocar aí. De cara aqui já são 3 jogos. Criciúma, Red Bull Bragantino e o Cruzeiro. 3 jogos que o Vasco estava ganhando, sofreu gol nos acréscimos. Tem que ficar esperto, tem que ficar mais ligado nisso aí. Jogadores aí, não, parece que os caras não sabem o que é campeonato brasileiro, né? Próximo jogo do Vasco no Newton Santos contra o Botafogo. Jogo difícil, né? É o líder do campeonato. O Botafogo não perde há muito tempo. A última derrota do Botafogo foi no dia 11/8, 3-2 para o Juventude. Vai pegar um jogo bem, bem, bem complicadinho aí, né, cara? Mas assim, eu acho que é um jogo contável como derrota aí. Vamos lá. Digamos que o Vasco perde pro Botafogo, perde ou empata pro Fortaleza, tem chance de ganhar do Inter, jogo em casa, perde ou empata com o Corinthians, que eu tô colocando perde ou empata aqui que eu acho difícil ganhar esse jogo, né? Mas futebol tudo pode acontecer. Tô sendo pessimista aqui pra gente ver o que o Vasco pode somar até o final da temporada, né? Sendo pessimista. Ganha do Atlético Goianiense em casa, ganha do Atlético Mineiro em casa e ganha do Cuiabá aqui em Cuiabá. Para mim, são só previsões, né? São 3, 6, 9, 12. Em 7 jogos. Pô, somar 12 pontos em 7 jogos é bem otimismo, né? É muito otimismo. 12 pontos levaria o Vasco a 55 pontos. 55 pontos. 55 pontos não levaria o Vasco a uma Libertadores, não. Ou levaria, né? Difícil, muito difícil. Mas, vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer aí.